Boa noite a todos. Então, estamos iniciando a gravação do primeiro vídeo de treinamento para afiliados do Instituto Advento. Inicialmente, quero dar boas-vindas a todos vocês aqui do grupo, quem estiver assistindo nós nesse vídeo futuramente, também a gente receba essa boas-vindas nossa, tá? Então, nós vamos iniciar aqui o treinamento falando primeiro sobre um pouco sobre o cenário do mercado que nós estamos atuando, né? Essa área aqui que envolve aí as formações que o Instituto ele oferece para o mercado, tá? Então, hoje, para se ter uma ideia, segundo a OMS, o Brasil ele é líder mundial do número de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, são cerca de 18 milhões. Nós estamos falando de um número bem expressivo. Quando a gente entra na questão do que a pandemia tem causado, tem gerado, tem uma pesquisa do Grupo Abril, que foi feita aqui no Brasil, que diz que 47% das pessoas não conseguem relaxar e 23% não conseguem dormir bem. Então, a gente vê aí um processo que está levando as pessoas, está levando a população a terem sérios problemas, sérios transtornos emocionais. E hoje existe uma grande preocupação com a saúde mental. Por quê? Porque há grandes chances de que nós venhamos estar chegando em índices semelhantes ao que aconteceu na pandemia da SARS, que foi ali no ano de 2002, 2003, onde aconteceu um aumento de mais de 30% nos transtornos de depressão e ansiedade. Então, nós com certeza estamos diante de um cenário bem preocupante, onde nós precisamos realmente ter soluções, poder atender essas pessoas, empresas, a sociedade em geral, que está precisando de profissionais, está precisando de capacitação nessa área para poder estar atendendo esse tipo de necessidade, né? Então, entendendo essa questão aí, né, do cenário, eu vou estar apresentando aqui para vocês a estrutura que nós estamos utilizando dentro do Instituto, né, os roteiros que estão sendo usados, e eu vou estar compartilhando aqui a tela para que vocês possam estar acompanhando e, como nós conversamos, né, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para estar chamando aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão visualizando? Ok. Então, aqui, nós temos a estrutura de apresentação e os roteiros de agendamento. Eu vou estar abrindo aqui esses dois arquivos para nós podermos entender melhor como que está sendo feito esse processo, tá? Então, aqui, como é que é o roteiro? Tá? O roteiro que está sendo utilizado hoje e que está dando um bom resultado. Nós temos aqui a estrutura. Deixa eu só puxar aqui. Então, como é que funciona, tá? A estratégia que nós estamos utilizando. Nós usamos a estratégia do Spin Selling. O que seria o Spin Selling? É uma metodologia que foi criada por Neil Beckham e Heckham, né? E no caso ele usa perguntas para poder identificar a necessidade do seu lead, do seu cliente, do seu potencial cliente. Então são 4 etapas, né? Onde é entendido a situação, o problema, a implicação e necessidade. Então, o que hoje está sendo feito? Nós estamos trabalhando num formato que está trazendo muito retorno de leads, que são as campanhas que o Matheus ele tem feito. O Matheus ele é o profissional que tem uma boa experiência, que tem
uma boa bagagem na parte de marketing digital. Então, ele faz campanhas no Facebook e ele, através dessas campanhas, ele traz as pessoas, ele foca no público-alvo que tem interesse nesse perfil de formação. E esses leads, essas pessoas, elas preenchem ali um formulário. Então, esse formulário vem com os dados e nós recebemos esse formulário. Então, quando se recebe esse formulário, já vem com leads qualificados, digamos assim, que são pessoas já interessadas, pessoas que querem estar trabalhando, querem estar se formando, trabalhando nessa área que a formação de especialista em inteligência emocional oferece, tá? Então, assim, como é que isso se encaixa dentro dessa estrutura? Quando o lead ele vê lá o anúncio, e ele vai preencher, uma das perguntas é qual a atividade desempenhada atualmente que ele está atuando. Então, com essa pergunta, nós já temos qual é a situação, nós entendemos qual é o mercado, qual é o trabalho, a profissão que ele tem. Então, nós já temos uma visão dele. A segunda questão é sobre o problema. Nós temos que entender qual que é o problema que o cliente tem. Então, para entender o problema dele, para poder atuar em cima das implicações, da solução, é preciso identificar esse problema. Então, qual que é o processo que está sendo feito? Nesse processo, nós fazemos a pergunta, né? O seu interesse na formação seria para desenvolver algo que você faz atualmente ou para algo novo? Então, no momento da ligação, quando nós entramos em contato, essa pergunta vai identificar qual que é o interesse real que ele teve com a formação, né? Então, muitas vezes é para estar se desenvolvendo, é para estar aprimorando algumas técnicas, e outras vezes é porque o interesse dele é para entrar num ramo totalmente novo, que é o que a formação oferece, tá? Então, aqui nós vamos tá pegando alguns exemplos, tá? Por exemplo, eles querem trabalhar, no caso o lead falou, eu quero estar trabalhando naquilo que eu me identifico mais, né, que seria a minha missão de vida. Então, essa seria um dos exemplos, tá? Então, de repente, a pessoa ela está trabalhando, mas não está legal, não é o que ela quer para a vida dela. Então, quando ela encontrou ali a formação, ela vai estar passando essa intenção de estar se formando, de estar trabalhando com aquilo que ela se identifica. O segundo exemplo, às vezes está precisando de um faturamento maior. É a pessoa que já é um coach, já é um terapeuta, trabalha com desenvolvimento humano, porém, perdeu o mercado, né? De repente não está conseguindo se adaptar, precisa estar se aprimorando. É um exemplo de uma pessoa que precisa de um faturamento maior. Um terceiro exemplo, por exemplo, é pessoa que quer melhorar na performance do trabalho atual. Então, ele está, por exemplo, lá, não está conseguindo atender as expectativas, tem clientes que ele não está dando retorno, enfim. E o quarto exemplo que eu dou aqui seria do desenvolvimento pessoal. A pessoa que quer se formar para aplicar na vida mesmo, na vida dela, ou algum familiar, algum amigo. Então, tendo essa informação, nós podemos ir para a implicação. O que seria implicação? É onde a gente vai aprofundar aquilo o que representa aquilo que o cliente falou na situação anterior, tá? Que nós passamos aqui no problema dele. Então, por exemplo, se ele citou a missão de vida, o que você pode estar fazendo para que ele entenda melhor, para que ele reflita sobre a implicação que isso traz? Você pode estar citando que a pessoa que não se identifica com o que faz, ela não está usando o potencial que tem, ela não se sente realizada, né? Então, é um comentário, algo que você está agregando e levando a pessoa a refletir. O segundo exemplo, da pessoa que precisa de um maior faturamento. Você pode estar comentando para ela que tem empresas que estão perdendo clientes
e até mesmo fechando porque não consegue se adaptar a essa nova realidade e as necessidades do mercado. Ou seja, realmente tem casos que, em vez de os profissionais aproveitarem essa demanda do mercado, eles estão perdendo, né? Então, se não tiver um preparo, se não tiver a pessoa não fazer algo para mudar essa realidade, isso vai estar acontecendo. Então, a gente está trazendo uma implicação, a gente está mostrando que aquilo que ela está buscando realmente faz sentido e você vai mostrando para ela cada vez mais o que está por trás, o que pode acontecer. No terceiro exemplo, a gente fala aqui da melhor performance no trabalho atual. Então, você pode estar citando, né? Uma das grandes dificuldades que os profissionais têm encontrado é justamente saber identificar a raiz dos problemas emocionais de seus clientes ou funcionários, depende aí com quem você está falando. Se é um gestor, né? Se é um profissional de coach, se é um terapeuta. Então, você trazendo essa implicação, você faz ele refletir um pouco mais. E o quarto exemplo seria para quem busca um desenvolvimento pessoal. O que você pode estar citando? O mundo, ele traz aí a todo momento mudanças e novos desafios, onde quem não se prepara não consegue acompanhar e se desenvolver como precisa. Então, é uma reflexão que vai ajudar ali o cliente, a pessoa que tem interesse, a ele fortalecer aquela intenção de fazer algo, de estar se formando, estar adquirindo, né, a formação em si. E aí, quando a gente fala agora, vai para a parte da necessidade, a gente vai entrar falando que isso precisa ser resolvido. A gente precisa ter uma solução. Então, aquilo que o cliente falou, aquilo que ele refletiu, agora a gente vai para a solução que ele precisa. Então, na conversa ali que está se desenvolvendo, você vai comentar. Então, digamos que ele falou da missão de vida, né? Tem a ver com o que ele quer, o que realmente ele quer fazer na vida dele. Então, uma formação que habilite e ajude pessoas irá abrir essa oportunidade para você, né? Então, você quer realmente trabalhar ajudando pessoas, você quer fazer tratamento, você quer trabalhar com desenvolvimento humano, essa é uma ótima oportunidade, né? Se encaixa com o que você precisa. Então, quando a gente fala aí por exemplo, a questão do maior faturamento, uma boa ideia para você comentar com ele é que com a vinda da pandemia e as consequências, há um mercado aí muito carente de profissionais que possam atender essas necessidades. Então, quando existe demanda, né, então com certeza também vai existir um faturamento como resultado disso. O terceiro exemplo é da pessoa que está buscando uma melhor performance no trabalho atual. Então, você pode comentar algo sobre, ao entender melhor o emocional das pessoas e ter técnicas, você vai poder ter resultados muito maiores, tá? Então, aqui, agora, eu vou citar o último, que seria do desenvolvimento pessoal. O que pode estar sendo comentado para a pessoa ver que realmente a formação é uma solução que ela precisa? Você vai comentar ali que quando a pessoa se conhece a si mesma e aprende como trabalhar com as próprias emoções, ela vai ter o principal, o fundamental para poder promover o próprio desenvolvimento pessoal, tá? Então aqui, como vocês podem ver, são formas de nós interagirmos com os clientes e poder estar levando eles ao processo interno de compra mesmo, né? Você está ajudando ele a refletir, você está trazendo informações que ele precisa para que ele possa estar se desenvolvendo, tá? Então aqui nós vamos agora falar um pouquinho também de um segundo arquivo. Então, como é que é o roteiro, tá? Nós vamos falar aqui da estrutura de apresentação, né? No caso que eu falei da metodologia,
e agora eu vou falar do roteiro, tá bom? Eu vou explicar de modo geral como é que seria esse roteiro que vocês vão estar trabalhando. É só lembrando que o modelo que eu estou passando aqui hoje é um modelo baseado em leads que vêm através das campanhas pagas. Tá? Não necessariamente precisa ser dessa forma, mas aqui é uma forma que você tem um resultado muito maior, você vai ter mais pessoas para você entrar em contato, enfim, vai ser algo mais assertivo, tá? Então, aqui, a organização inicial, no caso, que é feito quando recebe os leads. Esses leads vêm através das campanhas, dos formulários preenchidos. Então, tem um processo ali que é feito, onde é pego no arquivo do Excel e você vai salvar isso no teu aparelho de telefone, tá? Se o caso aquele número não seja um número válido, você vai fazer isso, vai estar mandando por e-mail as informações, vai estar se comunicando por e-mail, fazendo essa tentativa. Tá? Então, aqui, você vai ter um primeiro contato, tá? O primeiro contato é o contato onde existe a apresentação. Então, nesse contato aqui, a gente tem um script pronto, que vocês podem estar utilizando para fazer essa abordagem. Tá? Assim, vocês vão ver aqui na sequência que tem um script para cada interação com o cliente. Por que que foi criado o script? Para que a gente tenha uma versão mais assertiva possível de comunicação com os clientes, tá? Com algo que está dando certo. Então, a gente pega aqui o primeiro script de vendas, aí eu vou estar passando para vocês, tá? Esses materiais. Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui é a primeira mensagem, o primeiro script, tá? Então, essa seria a primeira mensagem. Eu não vou falar dela agora no momento, mas vocês vão ter acesso, vocês vão poder usar, pegar essa mensagem para ter o contato inicial, tá marcando um horário, aí vocês substituem as informações, né, o seu nome, o horário que você vai estar atendendo. Por isso que é importante, mais ou menos, já ter a definição de um horário que você está atendendo, tá? Isso aqui é importante para ter essa interação com o cliente. O segundo aqui, depois que você mandou a primeira, se for inválido, né? No caso, você vê que aquele telefone é inválido, você vai mandar por e-mail. Aí nós temos o segundo script, que é o de baixo aqui, ó, mensagem por e-mail, tá? Então, a mesma coisa, você só substitui os dados com os seus. Aí o terceiro aqui, se não responder o primeiro contato, então você vai usar o script 3, que é você falando da possibilidade, né? Já que ele não deu retorno, de repente são aquelas pessoas que não querem, não tem tempo de falar por telefone, então a gente não tem uma alternativa mais adequada, que seria conversar, que seria entender, ter aquele rapport, né? Aquela empatia. Então, como a gente não teve, a gente não vai simplesmente deixar abandonar, a gente vai trazer a possibilidade numa segunda mensagem de pedir para ele se ele quer mandar pelo WhatsApp, né? Se ele quer conversar pelo WhatsApp, se ele quer receber as informações por e-mail. Então, essa seria o segundo script, a segunda possibilidade de mensagem, tá? Que é o script 3. Aí, caso a pessoa não responda a esse segundo, aí você vai partir para o terceiro, que é o quarto script. Tá? Então, aqui. Terceira, se não responder a mensagem, né, que você vai colocar a opção de conversar pelo WhatsApp ou por e-mail. E o quarto que eu estou falando agora seria um áudio, é um áudio finalizando, tá? Então você vai falar nesse áudio, você vai estar citando para ele sobre que é um último contato, né? Até para dar aquele choque. Tem pessoas que elas têm tendência de gostar mais de se afastar das coisas, né? O perfil delas é se afastar, elas preferem evitar o problema. E tem aquelas que têm o perfil contrário, que elas querem conquistar, que elas querem alcançar.
Então, as primeiras mensagens é para quem a primeira mensagem é para quem quer alcançar algo, né? É o perfil de pessoa que está buscando, que está atrás. Então, ela é aberta para receber informação, ela aceita a ligação e tudo mais. A segunda e a terceira, a segunda ela pega um pouco de cada e essa terceira ela já é mais para aquele tipo de pessoa que não, tô achando estranho, não sei se é o que eu quero, estou em dúvida, eu prefiro ficar mais olhando de longe, só estudando. Então, a pessoa vai levar aquele choque, né? Opa, eu estou perdendo, de repente, uma oportunidade. Aí você vai falar aqui, que é o último contato, né? Aqui é melhor que seja por áudio, porque você tem que pegar perfis de pessoas que têm preferência por mensagem e aqueles por áudio. Então, essa terceira mensagem que você mandou, a terceira tentativa, é para aquele que vai ouvir o áudio e vai meditar melhor. Ele é um perfil mais auditivo, tá? Então, nesse caso, você manda, você pega, você vai ter informação da pessoa, o que ela trabalha, né? O que ela está fazendo, o que ela desempenha. Você usa essa informação aqui. Por exemplo, você inicia falando: olá, Maria, bom dia, estou fazendo esse último contato para finalizarmos seu atendimento, referente ao formulário que você nos enviou, onde informou da intenção em conhecer ou se formar como um especialista em inteligência emocional. Mas antes de concluirmos aqui, eu gostaria de ter certeza se você realmente não quer dar sequência e dizer que, como você é professor, então eu tenho um presente para te dar, que além da formação em si, e aí você vai falando, né, usando o dado que você tem, que ele é professor, tá? Por que que você vai fazer dessa forma? Porque nós temos ali cerca de 13, 14 cursos gratuitos, fora dois cursos que nós temos adicionais também, que você pode estar oferecendo para ele estar fechando. Então, são cursos que se encaixam em qualquer área. Aí você vai analisar, se caso a pessoa tiver interesse e te procurar para realmente fechar a formação, comprar, e ela pedir esse presente, esse brinde, aí você pode dar junto. Você vai estar nos informando para estar liberando esse brinde junto, tá? Então, aqui, esse dali foi o áudio, né, que seria o quarto script. E no caso, quando o cliente ele der retorno, aí nós entramos nessas opções aqui. Você mandou a primeira, a segunda ou a terceira e uma delas ele deu retorno. Então, como é que funciona? Você vai mandar, por exemplo, se ele pediu, eu quero que me mande pelo WhatsApp mesmo ou por e-mail. Então, você tem o script 5. Aqui é o script 5, tá? Então, você copia aqui essa primeira parte, coloca o nome da pessoa, aí você mandou, né? E depois você manda o anexo. Você manda o anexo junto, anexa ali. E coloca essa parte final aqui, pedindo um retorno, que isso é importante, né? Tem pessoas que, se você deixar em aberto, para elas, tanto faz se vai responder ou não. E se você faz o pedido, você está influenciando e trazendo a pessoa mais para perto, tá? Se caso a pessoa não pôde atender, né? Então, caso o cliente indique um horário que ele e confirmar, você agendar um horário com ele passar uma previsão de quando você pode estar ligando, você vai usar o script 6, que é esse aqui. Então, o script 6 é toda a estrutura da apresentação. Aí você vai usar aqui, nós vamos estar falando numa parte final aí do treinamento sobre cada um desses tópicos aqui, tá? Então, neste momento aqui, é só para mostrar essa lógica que nós estamos usando aqui, tá certo? Se caso o cliente não pôde atender, né, e você precisar remarcar e tal, você vai insistindo, vai vendo com ele uma outra data, uma outra possibilidade, e depois de você, caso tenha feito várias tentativas e não deu realmente para entrar em contato, você pede se ele prefere, então, que mande pelo WhatsApp ou por e-mail.
Por que que a gente tem toda essa lógica, né? Por que que a gente já não vai direto? Primeiro ponto que tem que considerar aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui para a tela aqui com vocês. Acho que agora eu estou vendo vocês aqui. Só deixa eu finalizar aqui. Pronto. Então, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que tá aí? Tá ok? Tá, então quero explicar para vocês por que dessa lógica, tá? Existe um sentido para tudo isso. Existem pesquisas que mostram que o fechamento de venda, mais de 80% dos fechamentos de venda, eles acontecem a partir do quinto contato. Ou seja, você tem que estar interagindo entre o quinto e o 12º. Então, vê que a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Então, é importante a gente estar conversando. Às vezes demora para a pessoa cair a ficha. Poxa, realmente é algo seguro para mim. É isso que eu quero, não realmente tudo que eu queria. O financeiro eu dou um jeito, né? Às vezes a pessoa está ali em dúvida, mas se ela viu que é algo para a vida dela mesmo, que vai ser bom, então ela vai investir. Entendem? Então, por isso que existe essa metodologia, tá? O que eu estou passando aqui para vocês é algo que está dando certo. Não estamos dizendo que tem que ser dessa forma, entendem? Mas é algo que a gente quer passar para vocês, algo que vocês possam replicar os resultados, tá certo? Então, agora, nós vamos estar finalizando essa primeira parte, eu vou gravar aqui, e nós damos sequência no segundo vídeo com a próxima parte, ok?